Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador Dr. Paulo Henrique Toffolo Belcati e vamos falar hoje sobre as rescisões contratuais. Olha que beleza, rescisão contratual a gente adora, né? Nunca dá problema, é sempre tudo divertido e enche a paciência do corretor de imóveis, enche a paciência do advogado. É importante quando você for fazer uma rescisão de locação, seja ela pelo motivo de ter vencido o prazo de locação, seja ela pelo motivo de ter vencido o contrato, renovou-se automaticamente, uma das partes impediu o imóvel ou outro entregou o imóvel, seja qual for a situação, entenda que toda rescisão contratual, ela tem que ser acompanhada primeiramente da vistoria. Você não fez uma vistoria para começar? Então você vai pegar aquela vistoria, eu espero que essa vistoria, como nós já falamos em outro programa, esteja acompanhada de fotos do imóvel, tá? Esteja acompanhada de fotos do imóvel. Você vai pegar a vistoria inicial, vai comparar com a vistoria final, e daí nós vamos ver o quê? Se há divergências grandes. E quando eu falo divergências, o ponto principal é a chamada picuinha. Por que eu estou falando isso? Quando nós estamos lidando com alguns tipos de proprietário, eles têm um amor tão grande pelo imóvel que ele grava na mente dele, no subconsciente dele, até mesmo o tipo da tinta e o tom da coloração que ele usou para pintar o imóvel. Pois é, a gente sabe que às vezes acontece. Às vezes a marca da tinta, ele quer a marca daquela tinta. E quando se encerra a locação, ele olha, ele fala que não está pintado como deveria. Veja, o imóvel depois de um certo tempo de uso, às vezes o imóvel ficou 5, 6 anos de uso, a tinta, lógico, ela vai, né, perder um pouco daquele brilho, um pouco daquele efeito, mas não é uma coisa que acaba com o imóvel. Mas ele não, ele quer cismar que a pintura tá ruim, tem que pagar para pintar, vai gastar não sei quantos mil para pintar, e isso gera problema, porque o inquilino, ele tem que entregar o imóvel no estado que se encontra para melhor. E às vezes a pintura do imóvel é uma coisa tão boba, e às vezes cria-se situações desagradáveis por conta disso, pois aqui chegamos num outro ponto. Quando que você vai devolver o da garantia do inquilino? Geralmente você vai devolver quando a vistoria for feita, a vistoria final. Aí chega-se na vistoria final. Olhamos, a pintura está diversa, olha que maravilha. E o proprietário cismou que a pintura está feita de forma menor. O que nós vamos fazer? Vamos tirar R$1.000 da garantia dele, porque eu tenho que pagar para uma pessoa pintar o imóvel. O imóvel nem está detonado. Esse tipo de situação não vai ser bem aceita pelo seu inquilino. E aqui eu faço uma pausa estratégica para lembrar você do seguinte, meu amigo. O seu cliente não é apenas o proprietário, o seu cliente é também o inquilino. Quem vem vender o seu serviço são os dois. O proprietário pode te indicar para outros proprietários, o inquilino pode também te indicar para outros inquilinos. Você não pode ser mal falado por nenhuma das duas partes. Então, você ter um bom atendimento para ambos é importante. Às vezes eu vejo o corretor de imóveis lembrando só do proprietário, ele esquece que o inquilino também é cliente dele. Ele só puxa a sardinha para o lado do proprietário. Isso é ruim, isso é mal, isso queima o seu filme perante o mercado. Porque o inquilino vai sair falando mal de você para todo mundo e não é para menos. Com certeza que não é para menos. Como que você resolve isso? Chama sempre uma mediação da imobiliária, faz uma cariação na sala de reunião, coloca um de frente para o outro. Olha, vamos resolver isso aqui de uma forma legal e tenta ser mediador. Faça o proprietário entender que a locação é um investimento e como investimento, sempre alguma coisinha ele pode sofrer de prejuízos. Até porque se a gente está falando de pintura, pensamos bem, a menos que o imóvel esteja totalmente detonado, o que vai fazer o próximo inquilino? A primeira coisa que o próximo inquilino vai fazer quando entrar no imóvel? Ele vai pintar de novo. Se o próximo inquilino vai pintar de novo, por que eu vou esquentar a cabeça com isso aqui? E por que eu estou dando esse foco maior com a pintura? Porque 90% é isso daqui, 95% é isso daqui. O restante a gente fala do quê? Ah, a conta de água que está em aberto, a conta de luz que está em aberto. Veja, quando você for fazer a rescisão, o que você tem que fazer? Primeiro, vistoria. Segundo, levanta débitos de água, luz em aberto. Tudo aquilo que o inquilino pagava à parte. Levanta para ver o que está em aberto. Depois disso, o que ele tem de garantia? A garantia do inquilino era o depósito. Beleza, abate o depósito,
devolve excedente. Agora, também quando você vai fazer análise de gastos de vistoria, é importante você trazer orçamentos de quanto você vai gastar. Não adianta fazer uma coisa a esmo. Ah não, a pintura tá ruim, eu vou descontar R$ 1.000 porque é o que um cara vai me cobrar para pintar. Não, não faça isso. Documente isso de uma forma mais bonitinha. Pega aqui 3 orçamentos aqui entre pintura, uma mão de obra de uma pessoa que vai pintar, pegue 3 orçamentos diferentes, veja o menor deles e mostre, olha, tá cobrando R$ 900 aqui entre pintura e entre tinta e mão de obra. Isso é importante para você poder documentar e fazer um cálculo contábil do que você está devolvendo. Às vezes o corretor de imóveis, ele vacila nesse ponto, porque ele fala assim, ah não, eu vou devolver aqui o valor e beleza, vou descontar aqui a esmo mesmo e o cara que depois ele vai sair daqui chorando. Você não sabe, às vezes a primeira coisa que a pessoa faz é procurar um advogado. Entenda uma coisa, ninguém sofre uma lesão ou se acha que sofreu uma lesão e aceita isso de bom grado. Ninguém, todo mundo vai procurar o seu direito. E é aí que mora o perigo. Outro ponto fundamental também é saber quando que essa garantia que nós temos vai cobrir um prejuízo. Isso é muito importante. Quando que a garantia cobra um eventual prejuízo e até quando que cobra um prejuízo? Eu tive uma vez a oportunidade de acompanhar um problema desses. A pessoa ligou na imobiliária e disse, abandonei o imóvel, a chave está na porta, estou indo embora para a Bahia, fui, abraço, bênção. Todo mundo apavorado, foi o corretor de imóveis lá, urgente para ver o estado do imóvel, tirar as chaves, que o imóvel estava aberto. Quando ele entrou, ele percebeu que o imóvel estava totalmente preto por dentro. Isso porque o locatário, de tão legal que ele era, de tão abençoado que ele estava em relação ao proprietário, ele comprou uma lata de esmalte sintético preto e tacou em todas as paredes. Ou seja, os 2 meses de depósito que ele tinha na época não serviriam para cobrir metade desse prejuízo. Ele fez questão até de fazer a dança da destruição dentro do imóvel. Ele começou a tacar um monte de coisa na parede, ele fez de pirraça. E você não vai pegar o cara, sabe? Porque o cara fugiu, o cara sumiu. Você não vai mais achar ele. Toda vez que você tiver uma situação de locação, você está sujeito a riscos. Dessa forma, o que é importante? Sempre orientar o proprietário que ele pode ter essa questão de riscos, que uma hora ele vai poder ter que meter a mão no bolso e comprar sempre a vistoria entendendo os danos efetivamente causados no imóvel. Isso é muito importante. Gente, vamos passar aqui um pouco para responder algumas perguntas que nos foram enviadas aqui pela TV Cresce. Eu tenho a primeira pergunta aqui, mandada pelo Márcio Reis de Taubaté, São Paulo. Márcio, um abraço para você. Ele me pergunta, a vistoria tem que estar assinada pelo inquilino? Posso fazer em CD e entregar a ele? A vistoria, necessariamente, ela deve estar assinada pelo inquilino. Vistoria de entrada e a vistoria de saída. Quando ele não quer assinar a vistoria, você tem que entregar para ele de uma forma que fique inequívoco o que ele recebeu. Ou você envia por aviso de recebimento. E detalhe, sempre que você encaminhar um aviso de recebimento, não é só encaminhar o aviso de recebimento naquela descriçãozinha que tem do AR, você tem que escrever o que você está colocando, tá? Eu já vejo muita gente não fazer isso. Então você tem que colocar, olha, vistoria de encerramento do contrato de locação. Escreve, porque você não tem a prova, você tem a prova que ele recebeu um documento, mas você não tem a prova de que documento que era. Isso é muito importante. Então descreve o que ele está recebendo, ok? Então coloca lá, entrega pelo por AR, manda pelo WhatsApp, printa aquilo lá para não se perder, manda por e-mail, printa. Não importa, mas mande de uma forma que, se ele não quiser assinar, ele não tem como negar que ele recebeu. Você gravar as fotos num CD, contanto que seja feito a parte da vistoria, a parte do laudo de vistoria, ok? Pode ser também você entregar, na vistoria você já diz que ele está recebendo uma cópia de um CD, um DVD com as fotos do imóvel da vistoria. Isso é muito importante, ele dá o recibo, a assinatura. Assim, você consegue, tanto na vistoria inicial quanto na final, você consegue demonstrar que ele sabia a situação do imóvel. Perfeito? Proprietário, aproveitando aqui também esse ensejo, eu vou falar, o proprietário é importante também dar um visto na vistoria? Veja, em tese, não. Por quê? Porque o proprietário, ele sabe o estado que está o imóvel, mas, pelo menos a sua vistoria que fica na imobiliária, é legal o proprietário dar um visto sim, tá bom? Por quê? Porque ele já sabe, ele tem ciência também documental da situação em que se encontrava o imóvel. Porque depois ele vai achar que o imóvel estava muito melhor do que aquele que foi entregue. Vamos para a nossa segunda pergunta aqui da Leila Oliveira, de São Carlos, São Paulo. Leila, um abraço para você.
Ela pergunta, o inquilino saiu do imóvel alegando danos estruturais e me processou, o que eu faço agora? Leila, isso infelizmente é uma coisa corriqueira. Tem que se tomar cuidado, por quê? Veja, a conservação do imóvel, ela é de obrigação do inquilino. Agora, a estrutura do imóvel é de obrigação do proprietário. Se eu tenho um dano estrutural, eu estou entendendo que ele está falando que tem uma goteira que molhou os móveis, que isso justamente é o que mais acontece. O inquilino tem uma goteira no teto, chove, molha todos os móveis dele, joga fora, ele alega que ele tem prejuízo, aí o telhado é do proprietário, sim, que tem que consertar, não tem como. Ele sai do imóvel por corriqueira às vezes e entra com uma ação de perdas e danos porque ele quer ser ressarcido dos prejuízos que ele teve nessa locação. Isto pode ser procedente, uma ação dessa? Pode ser procedente se ele fizer prova de que isso é um dano estrutural, que este dano não existia no imóvel à época da locação, que ele não estava ciente do estado do imóvel. Uma coisa é você fazer uma locação, dizendo que o inquilino está ciente do estado do imóvel, da importância da vistoria inicial e colocando até cláusulas contratuais dizendo que ele tem 1 mês de carência, por exemplo, 2 meses de carência para consertar o abalo estrutural. Aí a responsabilidade é para ele. Agora, o dano estrutural, 90% dos casos, ele vai ser sim de propriedade do proprietário. Ele te processou, o que você tem que fazer? Vai ter que procurar um advogado e te defender. Agora, leve todas as vistorias que você tiver, inicial, final, leva tudo, fotos de imóvel, faça um outro laudo de vistoria complementar demonstrando dano no imóvel, porque se for demonstrado que pela base estrutural do imóvel ele sofreu prejuízos, você vai ter que indenizá-la. A última pergunta hoje, da Maria José Cotia, São Paulo. Maria, um abraço. Devolução do calção em dinheiro só se dá após a vistoria? Sim, a devolução da calção em dinheiro ela só se dá depois da vistoria, pois fazemos a rescisão do contrato, levantamos tudo aquilo que está faltando para o inquilino pagar e daí abatemos da vistoria. E se tiver algum valor excedente, ou o inquilino faz um termo de condição de dívida ou se entra com uma ação de cobrança. Estamos encerrando aqui o programa Locação em Foco. Aguardo você nos próximos capítulos do nosso programa. Fique atento e acompanhe a gente pelas redes sociais. Um abraço!